Bom dia, sejam bem-vindos. Quero desejar uma excelente manhã. Dizer que eu estava com saudades. Tem um último vídeo lá no YouTube, se vocês forem conferir. Tem mais ou menos 8 dias que eu não faço vídeo. Eu estava com saudade de estar aqui. Nessa manhã eu quero iniciar agradecendo, a Deus por mais uma manhã, por mais uma palavra, por mais um dia que Ele fez, que Ele se faz presente. Poderia escrever, por favor, o tema da live é Jesus vai acalmar a sua tempestade. Fique isso aí que eu não consigo. E eu quero começar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo, uma palavra pontual, uma palavra transformadora, e dizer o quanto o Espírito Santo ele é importante nas nossas vidas, O quanto o Espírito Santo ele é o diferencial para que a gente possa prosseguir na caminhada cristã, prosseguir para o alvo. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na vida da gente. Só cabe você identificar essa voz, identificar essa pessoa tão importante da Trindade, que é o Espírito Santo. E eu quero agradecer agora orando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma semana, eu quero te agradecer por mais um dia, te agradecer, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Eu quero te agradecer porque mesmo no silêncio o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer porque a gente não precisa ver, Pai, a gente precisa tão somente caminhar no feito, caminhar na Tua palavra, caminhar na Tua verdade. E em nome de Jesus eu oro nessa manhã para que a Tua palavra ela possa invadir lares, que a Tua palavra ela possa tão somente transformar vidas, transformar corações, que através, Senhor, tão somente da Tua palavra, pessoas possam ser libertas, alcançadas, ministradas pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. E a palavra de hoje é: Jesus vai acalmar a sua tempestade. Quantos de nós a gente vive momentos de aflição? Quantos de nós passamos por momentos que a gente acha que vai ser muito duradouro, ou que Jesus ele não está se importando com aquilo que você está passando? E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre Jesus acalma a tempestade, que está lá em Marcos 4, versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram até o barco, e os outros seguiam. Ora, levantou-se, pois, um temporal de vento, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo que estava enchendo de água, imagine só, o barco já estava enchendo de água devido à tempestade. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: Por que vocês ainda são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o mar e o vento os obedecem? E lá em Mateus 7, versículo 23, fala da mesma passagem, mas de forma diferente.
E aí eu vou só ler por cima, que fala assim: Jesus entrou no barco com os discípulos e seguiram para o mar, mas os discípulos foram acordar Jesus. Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar os obedecem? E essa palavra, essa passagem é muito reflexiva, né? Reflexiva porque existe duas vertentes aqui, né? Jesus, ele estava no barco com os discípulos caminhavam com Jesus 24/48, porque eles abriram mão de suas vidas para seguir o Mestre. Então, eles sabiam que Jesus era Deus, eles sabiam que Jesus, ele nunca ia deixar com que o mal acontecesse com eles. Então, naquele momento que eles estavam no barco, por um momento, foi o vento aqui que derrubou o celular. Por um momento, na verdade, tiveram medo, né? Eu acredito que eles ficaram com medo de morrer. Porque imagine só você em alto mar, e aí o mar, né, quando ele tá revolto, ele começa realmente a bater no barco. Quem aqui já passeou de barco, ou então já fez alguma excursão, algo do tipo, percebe que quando as ondas elas estão muito agitadas, a água começa a bater e começa a entrar água no barco. E foi o que aconteceu naquele momento. A água começou a invadir o barco, o vento estava muito forte. Imagine só, e Jesus estava dormindo. É muito assim contraditório, né? Como assim? O vento, o mar tá muito revolto e Jesus está dormindo. Ali despreocupado, descansado. Provavelmente ele devia estar vindo de uma jornada muito cansativa, né? E ele estava em repouso, ele estava descansando. E os discípulos, eles vendo aquela cena, vendo aquela situação, eles começam a se agitar, eles começam a ficar com medo. E aí eles acordaram Jesus. E aí eles perguntaram: mestre, você não se importa que a gente está aqui com medo, temeroso, a água está entrando no barco, o vento está quase levando a gente e você está dormindo? E aí Jesus olha para eles e pergunta: não entendi por que vocês estão com medo. Tipo assim, vocês estão com medo de quê se eu tô aqui no barco? Por que vocês estão temerosos se eu tô aqui? E a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração independente da tempestade que você está passando, independente da situação que você está passando, se você tem a certeza que Jesus está com você, mesmo que ele esteja em silêncio, porque naquele momento que Jesus estava dormindo, ele estava em silêncio, ele não estava falando. Então os discípulos foram acordar Jesus. E quantas vezes a gente incomoda a Deus: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não se importa com a minha dor? Será que o Senhor não se importa com o meu choro, com as minhas lágrimas? E Jesus, ele foi muito assim, direto, né? Nossa, vocês estão com pouca fé, homens de pouca fé. Por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não estão praticando a fé? E o Espírito Santo ministrou para mim sobre isso, sobre você andar sobre o feito. Porque se você tem a certeza, se você tem a convicção que aquilo que você está passando vai em algum momento cessar, porque Jesus está no seu barco, porque imagine só, irmãos, Jesus, ele não se importa com o momento que você está passando. Tipo assim, para ele não é relevante, porque em algum momento você vai aprender com aquilo ali. Então é necessário que você passe,
muitas vezes por tribulação. É necessário que você passe, sim, por angústia, por adversidade, porque a gente não sabe o amanhã, mas Jesus sabe. E o que Jesus ele quis dizer para os discípulos naquele momento é: porque vocês ainda não estão praticando a fé, porque vocês ainda não estão praticando o feito. Eles não precisavam ficar com medo, eles não precisavam ter medo de morrer, porque Jesus, o próprio Deus, estava ali. E olha quantos feitos Jesus já tinha feito para eles, né, visivelmente. E a gente, muitas vezes, a gente peca porque a gente não está visualizando o nosso amanhã. A gente não está visualizando o que tem na curva de uma esquina. E por você não visualizar, você fica com medo. Poxa, será que vai acontecer? Será que o que eu tô passando tem solução? É improvável, é impossível. Eu não vejo nada. Eu não tô vendo solução para que isso aconteça. Mas simplesmente o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração sobre o feito. Quando você tem a certeza, quando você tem a convicção, você não precisa mais colocar as suas emoções em pauta. Você não precisa mais caminhar pelo que você acha, caminhar pelo que você vê ou que você não vê, mas que você tenha a certeza de caminhar pelo feito de Deus. E quando Jesus ele repreende os discípulos, ele estava querendo dizer isso. Nossa, vocês ainda não me conhecem. Vocês não sabem que vocês comigo, caminhando comigo, estando comigo, independente do que aconteça na vida de vocês, eu vou solucionar. Então, naquele momento que Jesus ele repreende a tempestade, que ele repreende o vento e ele repreende o mar para ficar calmo, ele estava querendo dizer que apenas uma palavra, basta só um comando de Deus para que todas as coisas se resolvam. Então não adianta a gente andar ansioso, não adianta a gente andar preocupado. O que a gente tem que fazer é andar no feito. Senhor, eu te agradeço porque eu estou vivendo isso. Eu te agradeço por esse momento de adversidade na minha vida. Porque eu sei que ainda que eu não entenda nesse momento, ainda que eu não entenda porque o vento tá bravio, eu não entendo porque a água tá entrando no meu barco, eu não entendo porque o Senhor tá dormindo. Imagine só, quem aqui conhece, né, alguns personagens, sabe que Pedro era muito agitado. Imagine só Pedro, João, Tiago no barco, todos eles no barco e Jesus dormindo. E o Espírito Santo ministra no meu coração e ministra no seu coração nessa manhã exatamente isso. Você vai se comportar igual os discípulos, agitados, temerosos, quando algo acontecer que não estava no seu controle, ou você vai ficar como Jesus, calmo, sereno, sabendo que a qualquer momento aquilo vai passar. E eu tava assim, né? Eu tava muito agitada, eu tava muito temerosa devido a algumas situações que estavam acontecendo na minha vida. E eu tava agitada, eu tava, meu Deus do céu, será que o Senhor não tá vendo? Eu não tô aguentando mais, passa de mim, Senhor, essa carga, porque eu ainda tô passando por isso. E o Espírito Santo ministrou na minha vida sobre: filha, não tenha medo. Você não tem fé ainda o suficiente que eu possa mudar isso em fração de segundos? Basta só uma palavra e todo o seu cenário muda. Basta só uma palavra e você pode dormir de um jeito e acordar de outro. Mas o que estava faltando em mim é a fé. Eu não estava caminhando pela fé. Eu não estava caminhando pelo feito de Deus, né? Porque está tudo feito, está consumado, tetelestai. Eu estava caminhando pelo que eu estava vendo. A minha situação estava difícil, a minha situação estava improvável, o meu cenário estava de escassez, o meu cenário estava totalmente improvável, mas eu estava caminhando pelo que eu estava vendo. E a fé não é isso, a fé é você andar na certeza que aquilo ali vai acontecer, que a palavra de Deus ela está acima da circunstância.
Ela está acima da tempestade, ela está acima da água, né, que estava já invadindo o barco. E Jesus estava na polpa, né? A polpa é aquela base que fica em cima, né? E Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados provavelmente estavam tentando tirar a água do barco. Provavelmente estavam desesperados tentando equilibrar ali aquele peso. E Jesus acorda, eles acordaram o mestre. E Jesus, por que vocês estão agitados? Por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé, será que vocês não percebem ainda que não adianta vocês ficarem assim? Eu estou aqui. E é muito interessante isso, porque a gente diz que caminha com Jesus, a gente diz que está com Ele, mas no momento do aperto, no momento da dificuldade, a gente chora, a gente grita, a gente reclama. Poxa, Deus, parece criança mimada, né? Poxa, Deus, será que você não está vendo a minha dor? Será que você não está vendo o meu sofrimento? E Jesus olha para a gente e fala, filha, não entendi. Você só não está confiando no feito, você só não está confiando que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso operar o milagre que você está achando impossível, né? Então, o milagre que a gente acha impossível, para Deus não é nada. É apenas uma palavra e toda a situação muda. E às vezes é muito difícil. A Sandra, ela falou há pouco na live dela que para você aprender a confiar em Deus é muito fácil. E eu não tinha entendido isso ainda. Devido eu ainda estar olhando para o meu cenário, para a minha circunstância. Na verdade, a gente se limita muito, né? A gente coloca um limite e muitas vezes a gente coloca Deus na caixinha. Ah, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Não, isso daqui não tem como. Não tem como porque já tá chovendo, não tem como porque a água já entrou. E aí você acha que não tem como Deus resolver a situação. E o Espírito Santo ministrou exatamente isso. Que a gente precisa caminhar na calmaria, a gente precisa caminhar no descanso. O descanso em Deus não é você não fazer nada, não é você ficar de braços cruzados, mas é você tão somente declarar que a situação ela já resolveu, que o problema ele já está sanado, que a doença que chegou, independente do diagnóstico, independente de você sentir dor, você já está curado. Então eu profiro e eu caminho pelo feito. Eu já sou curado, eu já sou liberta, a situação já passou, eu já recebi, Então o Senhor, ele trabalha com o já de Deus. E muitas vezes a gente não persiste, não está posicionado naquilo que Deus quer que a gente esteja. Porque se eu tenho fé para crer, se eu tenho fé no feito de Deus, eu preciso me manter posicionada naquilo ali, naquela verdade. Então a verdade do Senhor é a palavra dele. Então se eu caminho pela palavra de Deus, eu não vou ter medo de nada. Eu acredito que, eu esqueci agora, mas eu acredito que a Bíblia fala, não temas 365 vezes. Não temas significa não tenha medo, não duvide, não fique agitado, não fique temeroso. Então, se Jesus ele tem uma palavra para você diariamente, para você não ter medo, para você confiar, ele tá querendo te dizer que, filha, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, ande, caminhe pelo feito, porque quanto mais eu confio, quanto mais eu acredito, quanto mais eu declaro, 366 vezes, olha aí. Então é uma vez a mais do ano, né? Porque a cada 4 anos existe um ano bissexto. Então ele ainda dá um brinde, ele ainda dá
uma pérola pra gente, né? Uma a mais. Então, se isso estava sendo muito difícil de eu praticar em determinada área da minha vida, porque já tinha muitos meses que não estava andando conforme eu estava esperando, ou seja, o controle ainda estava na minha mão, o controle ainda estava para eu resolver. E quando eu entendi isso, que eu preciso andar no feito de Deus, eu preciso andar tão somente naquilo que Deus já visualizou, mas que eu ainda não cheguei lá. Então, se eu ando no feito de Deus, eu ando na confiança de Deus, eu ando na confiança de que a tempestade vai passar. E é muito interessante isso, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração algo muito poderoso. Filha, algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida porque você não está confiando em mim. Por isso que eu não fiz. Por isso que eu não posso fazer. Porque imagina só, vamos dizer que eu tenho deficiência visual. E um deficiente e uma pessoa que tem a perca da visão, né? Que ela tem ausência da visão, ela vai aflorar os outros sinais, que é a audição, que é o tato. Ela vai aflorar outras coisas. Mas ela não vai ter aquele sentido de visualizar. Então, imagine só comigo se a gente perde a visão agora, nesse momento. Eu perdi a minha visão, eu não estou enxergando o que está na minha frente. Mas tem alguém dizendo para mim, Michele, prossiga. Michele, segue em frente. Michele, vira à direita. Michele, vira à esquerda. Michele, para. Michele. Então, imagine só que Deus esteja fazendo isso com você agora. Filha, olha para frente. Filha, olha para mim. Filha, tá feito. Filha, tá aqui, ó, tá aqui na sua frente. Mas eu não tô enxergando, eu não tô vendo, mas eu tô ouvindo a voz dele. Eu tô confiando no que ele tá falando, eu tô confiando no que ele tá fazendo. Então é exatamente isso que ele ministrou para mim. Eu não tô visualizando, mas eu tenho que caminhar no feito. Eu tenho que caminhar, que é o caminho que eu estou prosseguindo, ele está lá, ele está me guiando. E eu chorei muito quando eu fui ministrada nessa palavra, porque eu recebi essa palavra antes de ir cultuar no domingo. E aí, quando eu chego lá para cultuar, né, com os meus irmãos na igreja, foi exatamente o que o Espírito Santo já tinha começado a falar comigo quando eu estava me arrumando. Sobre a tempestade, sobre o feito, sobre o controle, sobre você caminhar confiando em Deus. E aí eu pedi perdão a Deus por muitas vezes eu não estar confiando nele, por muitas vezes eu ainda não estar caminhando, no caso, para ser guiada por ele. Porque a gente tem a mania de dar o nosso jeitinho, né? Eu vou fazer por esse lado, eu vou fazer desse jeito. E aí, quando não dá certo, quando dá errado, a gente fala que seja feita a vontade de Deus. Nossa, mas por que você não falou isso? Por que você não entregou isso? Né? Que seja feita a vontade de Deus antes e que você esteja como Jesus, dormindo, descansando. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não se importou com a água entrando no barco. Ele não se importou com o grito dos discípulos, com a agitação dos discípulos. Simplesmente ele acorda, olha para eles e fala: nossa, como vocês são homens de pouca fé, hein? Ainda não estão praticando, ainda não estão caminhando no feito. E naquele momento Jesus quis dizer: vocês ainda não sabem quem eu sou? Vocês ainda não confiam em mim? Por acaso eu ia deixar vocês morrer? Por acaso eu ia deixar esse barco naufragar, eu estando aqui no barco? Eu estando aqui presente na vida de vocês? Então é exatamente isso que o Espírito Santo trouxe no meu coração e no coração de vocês, essa palavra.
Não importa o que você está vivendo, ele vai acalmar a tempestade. Mas o que ele quer que você faça é caminhe no feito. Caminhe na confiança, no descanso, né? À sombra do Onipotente eu descansarei. Debaixo das tuas asas eu estarei seguro. A tua destra me sustenta. Então lance sobre ele a sua ansiedade. Lance sobre o Senhor o seu medo. Lance sobre ele a sua dúvida. Porque muitas vezes a gente caminha na dúvida. A gente caminha no será. A gente caminha na incredulidade por não estar visualizando. Então, a partir de hoje, eu desafio você que está me ouvindo a não mais caminhar no que você vê, mas que você feche os seus olhos e que você seja guiado tão somente por ele. Porque quando você está cego diante da situação, diante da circunstância, você vai ver e contemplar o sobrenatural de Deus. Porque quando você está cego, você está dizendo, Deus, olha, eu sou muito limitada, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Então eu permito hoje que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa me direcionar a todas as coisas. E aí então você não mais vai duvidar, porque você não mais vai visualizar, mas você vai ouvir e crer no feito. Então, se ele está dizendo, filha, prossegue, filha, caminha, filha, vira à direita, filha, vira à esquerda, filha, para, filha, ó, avança agora. Tá feito, tá feito. Tetelestai, está consumado. E que vocês fiquem com essa palavra. Eu confesso a vocês que depois que eu recebi essa palavra no domingo, tem mais ou menos 2 dias, né, 3 dias, que eu consegui descansar o meu coração. O meu coração, ele está totalmente calmo, totalmente seguro, totalmente em paz daquilo que já está feito. Então eu não preciso visualizar aquilo que eu estou almejando, mas eu preciso ter a certeza de que qualquer momento a palavra de Deus, ela vai ser manifestada mediante ao que eu estou confiando. Então, se eu estou confiando, o mar, ele vai deixar de ser revolto, o vento, ele vai parar de estar agitado e pronto, tá feito. Então, que você possa caminhar no feito, que você possa caminhar naquilo que Deus, ele está pedindo para você fazer nessa manhã. Filha, fica igual a mim, descansando, fica igual a mim, dormindo, dorme. Se acalma, eu tô aqui, né? Que ele possa guiar tão somente você, que ele possa tão somente te orientar, que você possa ter a fé de Abraão. Quando Deus, ele se manifesta para Abraão, Abraão, ele era um homem que ele tinha práticas idólatras. Ele nasceu em um lar que ele cultuava outros deuses. E quando ele ouve a voz de Deus, ele obedece à voz do Senhor e aos comandos que o Senhor começou a dar para ele. Mas a partir do momento que Abraão ouve a voz de Deus, ele não duvida, simplesmente ele vai, simplesmente ele fez. Então é exatamente isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente tenha essa fé como Abraão, de você caminhar no feito. E todas as vezes que Abraão, ele obedece um comando de Deus, que ele obedece a voz de Deus, as bênçãos vêm até Abraão. E Abraão, ele é considerado o pai da fé. Abraão, ele não precisou visualizar para a terra que Deus mandou ele ir. Deus simplesmente falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da terra do teu pai, e eu te levarei e eu te mostrarei para onde você vai. E simplesmente Abraão fez as malas dele, comunicou a esposa dele, Sara, e falou, Deus falou comigo que a gente vai sair daqui. Eu não sei para onde a gente está indo. Eu não sei que cidade é, que terra é. Mas eu sei que Deus falou, né? Então, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, eu preciso caminhar. E quando Abraão, ele prossegue, quando Abraão ele estava no caminho, foi quando Deus se revelou para ele.
quando Deus ele fala com Abraão. Então, todas as vezes que Deus dá um comando a Abraão, imagine só Abraão indo sacrificar o filho. Na caminhada até o sacrifício foram 3 dias. 3 dias Abraão provavelmente aflito. Meu Deus, cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Só tem eu e meu filho aqui. Meu Deus, o Senhor disse que era para mim te oferecer um sacrifício. E cadê o animal que eu vou sacrificar? Cadê o animal? Então imagine só a aflição de Abraão. Mas Abraão, ele estava caminhando. E é exatamente isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Filha, obedece os meus comandos. Obedece o que eu estou falando para você. Porque a obediência vai gerar o milagre. A obediência vai gerar com que você saia dessa tempestade. A obediência vai gerar com que o mar ele pare de ser bravio e que as coisas comecem a ser manifestadas na sua vida. Então, mediante a palavra, mediante ao que eu ouço, mediante ao que eu não vejo, mas que eu creio, que eu tenho certeza, eu vou prosseguir. Amém? A Sandra falou, primeiro temos que nos mover, exatamente. Temos que nos mover, colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Isso. Pronto, tá feito. E eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo ao Espírito Santo por ministrar essa palavra no meu coração. Quando eu recebo algo de Deus, eu me alegro, porque de fato, muitas vezes a gente fala, Deus não está falando comigo, Deus está em silêncio. Não. Eu acredito que Deus nunca fica em silêncio. Eu acredito que não existe isso de Deus ficar em silêncio, porque imagine só, ele é um pai tão cuidadoso, e como é que ele vai ficar em silêncio? Talvez você esteja muito agitado, talvez você esteja como os discípulos, agitados, com medo, achando que o barco vai naufragar, e você não percebe que Deus está falando com você. Por isso que quando Deus ele acorda, ele desperta daquele sono que ele estava, ele fala, nossa, como vocês são homens de pouca fé, hein? Quando é que vocês vão aprender a andar pelo feito? Quando é que vocês vão aprender a andar confiando em mim? Confiando naquilo que eu já determinei sobre a vida de vocês. E eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus por ele ter me levado a esse lugar de descanso, a esse lugar de totalmente entregue. E eu falei para Deus, eu decido a partir de hoje andar como Abraão. Eu decido a partir de hoje, em todas as áreas da minha vida, caminhar no teu feito. Está feito, está consumado. Eu não tenho por que me agitar, eu não tenho por que ficar ansiosa. E eu não entendi essa palavra, eu não entendia porque Deus fala tantas vezes que não é pra gente ficar preocupado, que não é pra gente andar ansioso, que não é pra gente se preocupar, porque ele guarda a casa. Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. E sobre a confiança em Deus, ele ministrou sobre o Salmo 91. Então, se você tem a oportunidade hoje de pegar a Bíblia, declare na primeira pessoa: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. Eu estou segura debaixo das tuas asas. Então, declare na primeira pessoa que você está, que você estará livre do laço do passarinheiro, que nenhum mal chegará até você. Então, declare sempre o Salmo 91 na primeira pessoa. Declare sempre as verdades do Senhor na primeira pessoa. Isso vai te gerar confiança, isso vai te gerar descanso. Isso vai te gerar várias chaves que vão virar dentro de você para que você caminhe na verdade. Amém? Que a verdade do Senhor, que você não ande mais pelo que você vê, que você não ande mais avistando nada, que você não ande mais esperando nada, mas que você ande tão somente agradecendo por aquilo que você está desejando, por aquilo que está acontecendo, que você, no seu coração, tenha a certeza de que isso já passou. Amém? Porque Jesus, ele já na sua tempestade, ele já chegou aí, nessa situação que você está. Amém? Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia e fiquem todos com a graça e a paz de Deus.
Eu já não vivo pelo que eu vejo.